Sabe, todos nós temos um propósito nessa terra. Todo mundo quer entender o propósito da vida. Uma coisa é certa, eu e você não nascemos por acaso, isso você já sabe. Você não está aqui simplesmente para sobreviver. Tem algo muito maior, Deus tem planos, Deus tem futuro para nós. Não é à toa que todo mundo quer ser bem sucedido. Todo mundo. Desde pequeno você ouve, você tem que ser bem sucedido. E você vai, você busca, e você quer encontrar o teu propósito, você quer encontrar a tua vocação, você quer encontrar o que fazer. A vida, quando nós não entendemos o propósito da nossa existência, o propósito da nossa vida, as coisas parece que não andam legais. Sabe, no meio da nossa trajetória, quando estamos em busca do nosso propósito, também muitas vezes somos frustrados pelas circunstâncias. Quantos aqui já não se sentiram frustrados, desanimados? Eu falhei no meu propósito, eu falhei na minha missão, eu estava tão animado, mas parece que a minha energia se esgotou, acabou tudo. E aí a gente começa a pensar que, eu acho que eu nasci para viver essa vida medíocre mesmo. Eu nasci para ficar na média mesmo, eu nasci para passar com 7 mesmo. Ei, eu quero te dizer algo nessa noite. Você não nasceu para passar no 7, passar na rapa. Você não nasceu para uma vida medíocre. Você nasceu para uma vida extraordinária. Ei, você precisa sair daqui empolgado com o que Deus tem para você, porque Deus tem um futuro lindo, Deus tem um futuro brilhante para você. Mas só depende de você querer viver esse futuro. Deus tem um futuro brilhante para você, mas só depende de nós. Fala, só depende de mim. Você deve conhecer a história de José e Maria, né? Acho que talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A história dos pais de Jesus aqui na terra. Eles eram jovens assim como nós. E quando eles entenderam o propósito que Deus tinha para eles, eles viveram coisas extraordinárias. E dentro da história deles, nós queremos aprender algo nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Vamos ler. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Abre aí. Diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, e antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Sabe, José, ele tinha um propósito, ele tinha um motivo de existir, ele tinha sonhos, tinha projetos dentro do seu coração. As circunstâncias tentaram pará-lo, as circunstâncias tentaram desanimá-lo, mas o Senhor colocou um sonho no coração dele. Quando José pensa em abandonar tudo, em terminar aquele relacionamento, é engraçado que o Senhor o surpreende com um sonho durante a noite. Fala comigo, um sonho. Por quê? Porque quando José estava prestes a romper um relacionamento que era propósito de Deus, ele tem um sonho. A resposta é simples, anota aí: quem não tem sonho não tem propósito. Sabe o que mais?
O sonho fortalece o seu propósito e te impulsiona a perseverar. E sabe o que é mais? Sempre que as circunstâncias quiserem te parar, Deus vai colocar um sonho no teu coração para você ter por que pulsar. Por isso que nós, como Juventude Alive, somos sonhadores. Por isso que sempre que você entrar aqui em qualquer uma das nossas faixas etárias, a Live Up, a Live Livre, a Live Way, a Live A3, você vai ver um povo sonhador, um povo que pulsa por algo maior, um povo que ama, um povo que é apaixonado pelo propósito de Deus para nós. E é isso que eu quero te encorajar a viver nessa noite. Como? Em primeiro lugar, não tenha medo. Não tenha medo. Versículo 20, parte B, o anjo chega a José naquele sonho e fala: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Lembra, só depende de você, então, portanto, não tenha medo. Sabe, o medo, ele é um agente paralisante, ele para as pessoas. Pessoas com propósitos tremendos, pessoas com sonhos lindos, de repente param. Por quê? Por que você parou? Por causa do medo. Se nós não cuidamos do nosso coração, o medo nos para. Medo de mudanças, medo de inovar, medo de crescer. Quem é que nunca teve medo? Sabe, muitos não prosperam, não atingem seus objetivos, por quê? Porque esbarram na barreira do medo. Agora fica imaginando, o José, um jovem, de repente chega um anjo para ele e fala: ei, ô José, seguinte, é hora de passar de fase. A tua mulher está grávida, não é seu, é do Espírito de Deus. Fica tranquilo. Tá bom? Foi o Espírito que gerou. É milagre aí. Só que eu quero que você passe de fase. Você vai ser o pai do Salvador, aquele que vai salvar toda a sua geração, aquele que vai salvar todos os seus parentes, o seu povo. Ele está vindo, ele vai ser o seu filho. Só que está na hora de mudar de fase. Você vai casar, você vai assumir ela como tua esposa e você vai passar de fase. E ele fala: uau, como assim? Eu não estava preparado para isso, eu não estava querendo isso agora. Como assim eu vou ter que passar de fase? Como assim eu vou ter que crescer? Como assim eu vou ter que ir para outra etapa da minha vida? Estava tão bom aqui. Sabe por quê? Sempre que nós somos desafiados a mudar de fase, tudo que é novo na nossa vida gera medo, gera receio. Sabe, foi assim com Noé. Foi assim com Noé quando Deus falou assim: ó, tá tudo errado aqui, tá na hora de mudar. Eu vou gerar um dilúvio, vai chover. Você nem sabe o que é chuva, não choveu até hoje, mas você vai ver o que é chuva agora. E vai inundar tudo, pode construir uma arca, pode levar um casal de cada animal dentro da arca, sua família, eu vou proteger e vocês vão dar continuidade à raça humana. Qual que é a reação natural do homem? Receio. Receio. Mas porque Noé não parou diante do medo e do receio, Noé cumpriu o propósito dele naquela geração. Será que não foi assim com Josué? Quando ele foi desafiado a entrar numa terra que ninguém ainda tinha conquistado? Será que não foi assim com José, que nós acabamos de ler, que precisou ser o pai de Jesus? Será que não foi assim com Pedro, quando ele recebe a visita? Lembra aquela história que ele recebe a visita de Cornélio, e aí de repente algo muda. Eles estavam acostumados a pregar o evangelho só para um povo, e de repente tudo muda. Ele fala assim: é hora de passar de fase, é hora de você começar a pregar de uma maneira diferente, para um povo diferente, é hora de expandir. E aí Pedro: uau, como assim? Eu não sabia, para mim o evangelho era só para os judeus. Não, é hora de passar de fase, porque toda hora que nós somos desafiados a mudar de fase, o medo esbarra no nosso coração, e se a gente para, a gente não cumpre o propósito. Mas a Juventude Alive é uma juventude que continua o seu propósito, sem medo, sem receio. Giovanni, como assim? Como que eu consigo? Como que eu não sou paralisado pelo medo? 1 João 4,18: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo, e se temos medo é porque temos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Só o amor de Jesus afasta todo medo. E é por isso que nós, Juventude Alive, somos um povo que ama, um povo que é apaixonado, um povo que recebeu do amor de Deus e quer compartilhar desse amor que lança fora todo medo. Medo tem a ver com castigo, e nós não somos castigados, nós somos amados. Amados. Segundo lugar, entenda que os sonhos de Deus, os sonhos que Deus te der, abençoará a todos à sua volta. Os sonhos que Deus te der, abençoará a todos à sua volta.
Versículo 21, ele terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sabe o que eu creio que moveu o coração de José a acreditar naquilo? O povo de Israel, o povo judeu, estava perdido. O povo, desde lá de Juízes, vivia só em ciclo de derrota. Ficava uns anos bem, daqui a pouco era todo mundo ruim, era levado preso, era levado subjugado por outros povos, aí se arrependia, voltava, daqui a pouco estava ruim de novo. E nessa época aqui o povo judeu não estava muito legal não. E aí de repente eu fico imaginando no coração de José, vendo o povo dele sendo maltratado, vendo o povo dele sendo castigado, vendo o povo dele vivendo o pior, um povo que foi escolhido para ser a menina dos olhos de Deus, um povo que foi escolhido para ser aquele porta-voz da verdade, e de repente aquele povo sendo massacrado pelo distanciamento de Deus. E de repente Deus chega e fala assim: José, o sonho que eu tenho para você é tão grande que não vai abençoar só a sua família, ele vai salvar o seu povo. Você quer algo para sonhar? Sonhe com algo que não vai abençoar somente você. Deus quer fazer você sonhar com algo que vai abençoar toda a nação através da tua vida. Sabe? Aquilo que você for começar a fazer, aquilo que você for começar a projetar dentro da tua vida profissional, dentro da sua vida ministerial, dentro dos seus relacionamentos, dentro da tua casa, da tua família, não pode parar em você e não vai. Sabe por quê? Seria egoísmo demais pensar que os sonhos e propósitos de Deus vão parar em nós. Não para em nós, sai de nós, é a partir de nós. Quando falamos que vamos ganhar essa cidade, que vamos ganhar os jovens dessa cidade, não é ponto de chegada, é ponto de partida. Você já está cansado de ouvir falar isso. É porque os planos que Deus tem para nós vão abençoar a nossa nação brasileira. Deixa eu te falar, você, Juventude Alive, você tem propósitos que vão abalar essa nação brasileira. Você está entendendo isso? Certa vez me perguntaram assim: é pecado eu querer ser rico? Eu falei: olha só, não sei, cara, mas deixa eu te perguntar, por que você quer ser rico? De verdade, não é pecado sonhar em ter dinheiro não, desde que o dinheiro não tome teu coração. Giovanni, mas na Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, então vamos pregar um evangelho de pobreza? Não. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho de miséria, não estamos aqui para pregar um evangelho de assistencialismo barato, não. Nós estamos aqui para falar que o povo de Deus é um povo próspero, sim. E prosperidade não tem a ver com quem tem mais dinheiro, com quem tem menos. Prosperidade tem a ver de se viver bem com o Senhor. Mas deixa eu te falar, dentro do povo de Deus, Ele quer levantar alguns, sim, com muitos recursos para investir dentro do reino. Eu fiquei muito feliz essa semana de um jovem que sempre falava para mim: Giovanni, eu sonho em ter muito dinheiro, muitas condições financeiras para abençoar o reino. Eu sou empresário. Esse jovem começou a ser empresário desde os 17, 18 anos. E ele sempre falando: eu quero ganhar dinheiro, eu quero, e não é para mim. Eu tenho convicção que o meu coração ficará no lugar certo. Ele sempre falou isso para mim. E essa semana eu estava conversando com o pastor Lucas, eu fiquei sabendo, esse jovem doou 10 inscrições do Confra Live essa semana. Aquilo alegrou muito o meu coração, porque eu soube onde estava o coração daquele jovem. Você quer sonhar com a tua empresa que você vai começar? Fica a dica aí já, tá? Mateus falou aqui. A hora que ele falou ministério êxito, eu falei assim: você está de brincadeira que eu vim numa live livre para ouvir que eu tenho que vir no êxito segunda-feira. Vem para cá. Às vezes você está sonhando desde os 13 anos em ter a tua empresa, em ser um empresário, né, em crescer, em fazer os seus negócios, e aí você fica parado. Vem aqui, segunda-feira, às 20 horas aqui, vai estar cheio de empresários aqui da nossa igreja, que já venceram, que já estão bem estabelecidos, que já estão com família, cresceram, prosperaram. Aqui ó, para você fazer network, para você conversar, sabe? Aprender. Sabe por quê? Olha só o que fala 2 Coríntios 9:11. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos, e quando
levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Uau. Esse é só um exemplo. Quando eu estou falando aqui de vida financeira, é só um exemplo de tantos que eu poderia dar, que o seu sonho não para em você. O seu sonho é para abençoar toda uma nação. Terceiro, não troque a presença dele por nada. Não troque a presença de Jesus por nada. Versículo 22 e 23, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida, e ela dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Fala comigo, Emanuel. Sabe o que eu acho interessante? Logo após o anjo trazer uma afirmação da promessa de Deus, logo depois do anjo chegar e falar assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as palavras proféticas que foram liberadas. Logo após ele fazer toda essa reafirmação das promessas, dos planos, dos projetos, daquilo que Deus prometeu, ele fala assim: e vocês vão chamar ele de Emanuel. Um dos nomes dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Por quê? Tem um motivo do anjo ter feito essa afirmação. Sabe qual que é o motivo? Ele estava ensinando algo muito precioso para José. Ele estava ensinando aquilo que nós encontramos lá em Hebreus 13:5, que diz: não o deixarei, jamais o abandonarei. Nesse momento, o que José está aprendendo é que em todo propósito e palavra profética que existe para nós, em todo sonho que é dado a nós, o Espírito de Deus nunca vai nos deixar, a presença dele sempre estará conosco. Aí você fala assim, beleza, isso eu já sei, mas existe algo a mais. Algo a mais. Não é simplesmente para você entender, Jesus está comigo, beleza, eu já sei, Emanuel, já ouvi desde criança. Não, beleza, não é só isso. O que ele está mostrando é que quando você entende que o Emanuel está com você, você valoriza essa presença do Emanuel. E só valorizando a presença do Emanuel, você concretiza os teus propósitos. É o que Moisés entendeu quando, antes de continuar sua jornada rumo à terra prometida, ele disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Está lá em Êxodo 33:15. Uau. Não há motivo de continuarmos o nosso propósito sem com que o Deus Emanuel esteja na nossa frente. Sabe por quê? Tem gente que entende o seu propósito e começa a crescer no seu propósito. Tem gente que entende os sonhos e começa a acreditar nesses sonhos, mas muitas vezes começa a colocar esses sonhos e propósitos na frente do Deus que deu esses sonhos e propósitos. Portanto, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai alcançar, que você vai ser bem sucedido, que você vai viver os propósitos de Deus nessa geração, vai abençoar todos à tua volta, a tua nação, mas não vá se o Senhor não estiver na frente. O Senhor vai te acompanhar e faça da presença dEle tudo o que você tem e o que você precisa. Quarto, concretizar esses sonhos envolve ação e obediência. Versículo 24, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Ei, não adianta ter visão sem ter obediência. Sem obediência e posicionamento, não adianta. Se você não tiver pique para cumprir os propósitos de Deus para você, não vai adiantar nada ter visão. Quem sabe semana passada Deus te ajudou a recalcular a rota. Quem sabe semana passada aqui você entendeu isso e você ouviu Deus, você pegou os propósitos de Deus e colocou no teu coração. Talvez você tenha saído animado e falado: não, beleza, eu já entendi minha rota, eu já entendi meu trajeto. E aquilo te empolgou, você anotou tudo, mas quem sabe hoje você já está desanimado. Sabe por quê? Porque talvez você não batalhou por aquilo. 2019 é ano de vencer, mas lembre-se que antes da vitória tem a batalha. Você precisa obedecer, agir em fé, trabalhar. Tem jovens que me procuram, me contam sonhos maravilhosos, projetos lindos. Olha meu sonho aqui, ó Giovanni, eu sonho em montar essa empresa, eu sonho em fazer isso, eu sonho em ser um médico, eu sonho em ser um advogado, eu sonho em ser, olha só, olha aqui meu sonho, olha meu projeto lindo aqui. E eu falo amém, vai para cima. Aí daqui a pouco o sonho se frustra, daqui a pouco as dificuldades vêm, e aí o jovem começa: desanimei, acho que não é para mim, e agora?
Eu acho que Deus errou. Deixa eu te perguntar, o que você tem feito para alcançar os propósitos de Deus? Se liga, meu. Vai para cima. Olha esse texto que Deus tem falado comigo. Olha aqui. Anota esse texto, por favor. Eclesiastes 11:4. Anota aí, por favor. Pega seu celular, anota no bloco de notas, vai lá no programinha da Bíblia, faz uma imagem bonita com isso aí, coloca de papel de parede, anota isso aqui, por favor. Olha só. O agricultor que espera as condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe. Você entendeu? Entendeu ou precisa que desenha? Meu querido, olha o que a palavra de Deus está falando. O camarada que fica, eu preciso de tudo perfeito para eu começar. Eu queria tanto viver meu sonho, mas eu não consigo. Tá difícil. Você não sabe minha situação, você não sabe a minha condição, você não sabe como que é difícil, você não sabe as barreiras que eu tenho, você não sabe os empecilhos que eu tenho. Ei, o seu Deus é maior do que tudo isso, então se liga, vai para cima, vai batalhar, vai fazer alguma coisa, sai da inércia, não fique esperando a condição perfeita, planta e você vai colher. Ei, se mova, vai trabalhar pelos seus sonhos, vai alcançar os seus sonhos. O que você está fazendo para alcançar eles? O que você está fazendo para agarrar os teus sonhos? Você está esperando um anjo colorido descer do céu e colocar tudo prontinho na tua frente? Ei, o Senhor já disse, eu estou contigo, vai trabalhar, vai pôr a mão na massa, vai fazer, vai acordar cedo, vai correr atrás do teu sonho, vai batalhar, vai. Quinto e último lugar, decida ficar firme nos propósitos de Deus. Versículo 25, no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Essa parte do texto me impactou. Maria e José, eles estavam prometidos em casamento, mas eles viviam uma vida de santidade. Eles iam no ministério a live A3. Semana que vem, hein, gente? Cadê? Tem namorado e noivo aqui? Levanta a mão aí, vamos ver. Você que não tem, vai orar. Ano de vencer, meu. Então, Maria e José viviam um relacionamento santo, né? Viviam em santidade, não se deram ao pecado. E aí então eles casam, e agora sim poderiam desfrutar de tudo que Deus havia preparado para eles também na área sexual, pois eles estavam dentro de um casamento. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que havia um propósito maior do que simplesmente o casamento. O propósito é que o menino Jesus nascesse de uma virgem e que todos soubessem que ele era de uma maneira milagrosa, de uma maneira especial, ele era o Salvador. Então, por conta do propósito que Deus tinha para aquele casamento, José esperou, mesmo casado, segurar as pontas e esperar até que o menino nascesse para ter relações com Maria. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes não é o que é politicamente correto, o que é certo, o que é errado, o que é... Não. Tudo tem a ver com o teu propósito. Tudo tem a ver com o que Deus tem para você. Tudo tem a ver com o que Deus tem naquele momento, naquele lugar. José entendeu isso. Ele entendeu que o propósito de Deus para aquele casamento e para aquele momento era maior do que simplesmente o casamento dele. Não, Deus tinha algo a mais para aquilo lá. Era o Filho de Deus que estava nascendo para trazer cura ao mundo. Uau! Só quem entende isso, só quem tem paciência e firmeza de não negociar os propósitos de Deus, só quem entende que os propósitos e os alvos de Deus são maiores do que os nossos, maiores do que as nossas vontades e desejos, conseguem viver o melhor de Deus. Viva por Ele, decida estar firme nele, sonhe, alcance, viva os propósitos do céu. Sabe, assim você estará abençoando não só a sua vida, mas de todos à sua volta. Está na hora de correr atrás do teu sonho. Está na hora de correr atrás dos teus propósitos.
Está na hora de se mover. Está na hora de sair da inércia, sair da cadeira. Está na hora de você sair do teu lugarzinho de conforto e falar assim: eu não tenho medo de crescer, eu não tenho medo de amadurecer, eu não tenho medo de ir para a próxima etapa. Eu tenho um propósito, eu tenho um sonho e eu vou alcançar, eu vou realizar, eu vou viver tudo que Deus tem para mim.